E se você pegasse aquele material, queimasse e pela cor da chama, pelo odor, pelo tipo de fumaça, pelo tipo de gota, conseguisse descobrir qual material é, né? Então, pois bem, esse é o segundo vídeo, ela é a parte 2 de como a gente tem uma ideia de qual material nós estamos falando, tudo bem? Na descrição vamos deixar ali o link do vídeo, da primeira parte do vídeo para ficar mais claro. E eu vou tentar aqui deixar em alguma tela, ainda nunca, né, não fiz isso ainda, mas vamos tentar deixar também um link ali mais fácil para vocês clicarem e chegarem nesses vídeos, né, tá, das outras partes, acho que tanto da parte 1, 2, 3 ou todas que tiverem. Então vamos lá. Vamos começar com as características de queima, identificação simples ali que você consegue fazer com alguns materiais, tudo bem? Então, como sempre, vamos falar o material, se é um termofixo, termoplástico, um elastômero, sobre a fumaça, qual que é o cheiro e qual que é o pH desta fumaça, como que é a chama dela e algumas outras características adicionais que nós podemos usar para identificar alguns materiais. Na primeira parte eu falei até o PET, o polietileno tereftalato, e hoje nós vamos começar com o policarbonato. O policarbonato ele é um termoplástico, é um material transparente, muitas vezes a gente usa como se fosse vidro, então são aqueles, parece vidro, mas é de plástico. Um dos materiais que utiliza nessas aplicações são os policarbonatos. O policarbonato ele possui na estrutura dele alguns alguns fenóis, né, alguns anéis aromáticos. Quando nós queimamos o policarbonato, esses compostos ali, né, eles predominam no odor da fumaça. Então a fumaça ela tem um pH neutro e ela tem esse cheiro fenólico, que por sinal não é muito agradável. Ele é um cheiro que ele é bastante característico, ele é bastante forte. A chama ela é amarela, o material ele incendeia, ele é difícil de iniciar a ignição, mas ele incendeia e depois ainda ele forma uma fuligem, tudo bem? Então vamos falar agora sobre o Teflon, PTFE, é o politetrafluoretileno, PTFE, politetrafluoretileno. O Teflon ali das frigideiras, né, e algumas peças além do Teflon. Vamos lá. O PTFE ele é um termoplástico também. A fumaça dele ele já tem umas características que é bastante peculiar. Ela é ao mesmo tempo ácida e ao mesmo tempo não tem cheiro. Então é um cheiro praticamente de nada. Você vai sentir um cheiro de fumaça, não de fumaça, mas de ar quente ali. É um cheiro bastante neutro, e você não vai ter um cheiro característico para caracterizar o Teflon, porque ele não tem cheiro, tudo bem? A chama, quando ele está queimando, ela é amarela e o Teflon ele é autoextinguível. Ele queima bastante, com uma facilidade muito grande, ele apaga sozinho e ele continua ali carbonizando lentamente. O Teflon ele tem uma temperatura de fusão que ela é bastante alta, então ali na casa dos 325, 330 graus Celsius. Então se você tiver um DSC, é muito característico este valor de temperatura de fusão. Pode ser confundido com alguns outros materiais, algumas outras poliamidas, que tem uma temperatura de fusão ali nessa faixa, mas ainda assim é uma temperatura de fusão bastante característica. Poliacetal. Poliacetal, né, poliformaldeído, polioximetileno, ele é um termoplástico também. Quando nós queimamos esse material, a fumaça dele é neutra e ele tem um odor bastante característico de formaldeído, tá? É um odor irritante, não é um odor agradável também. Cuidado, como eu sempre falo, cuidado para colocar fogo nas coisas, cuidado para aproximar essas fumaças de olho, de mucosa, de nariz, porque algumas vezes são os odores desagradáveis, é uma fumaça, não é uma coisa que você pode ficar sentindo cheiro e fumaça todo o tempo ali, o dia inteiro, tá? Então, colocou fogo, quer sentir o cheiro,
desta fumaça, coloca longe, abana com a mão para vir só aquele pouquinho de fumaça e você começar a criar essa memória afetiva, tá? Não chega muito perto com aquela fumaça que pode fazer mal, tudo bem? Muito cuidado com as dicas, tá? Parte das dicas é para caracterizar os materiais e parte dessas dicas servem também para você ter cuidado com a inalação dessas fumaças, tudo bem? A chama do poliacetal, quando ele está queimando, ela tem um azul meio pálido, um azul um azul pastel, um azul clarinho, e ele incendeia, tá? Ele incendeia também, é bastante fácil. Próximo material é o poliacetato de celulose. Então, ele é também, perdão, um termoplástico. Quando nós colocamos fogo nesse material, a fumaça que libera, ela tem um pH que é ácido, então muito cuidado com a fumaça do poliacetato de celulose. Tem um cheiro um pouco já mais característico por causa do acetato, que é do ácido acético, é um cheiro avinagrado, né? O vinagre ele tem essa característica ali, né, do ácido acético, então é um cheiro que a gente consegue correlacionar ali muito bem com alguma coisa que a gente já conhece, né? Já é uma memória afetiva ali, memória olfativa mais comum, tá? Então é um cheiro de ácido acético ali proveniente do acetato. A chama ela é amarela, é um material que ele incendeia e ele funde, né? Ele derrete, ele escorre ali e as gotas continuam pegando fogo, elas continuam queimando. Então tem aquelas gotas que às vezes desce até pegando fogo, parece que está chovendo fogo e continua queimando. Tá? Ela tem uma ignição imediata, forma pouca fumaça preta, mas as gotas elas continuam queimando. Então muito cuidado para quando for colocar fogo nessas amostras que o material vai gotejar e vai gotejar pegando fogo. Então nunca faça isso em sofá, em estofamento, em carro, perto de combustível, perto de álcool. Tudo bem? Porque pode causar um acidente. Então trabalha com poliacetato de celulose, vê que está queimando fogo, está perto de um motor, de um óleo, de uma graxa, de alguma coisa que é inflamável, tome cuidado, apague, chame um incêndio, chame os bombeiros, algo do tipo. Então essas dicas elas também servem para te ajudar com a segurança, com a sua saúde. Não se esqueçam disso. Vamos falar agora um pouquinho, mudar dos termoplásticos e entrar na parte dos termofixos, tá? O primeiro material é o poliéster insaturado. Ele é um termofixo. A fumaça ela tem um pH neutro e tem um odor bastante característico de estireno. Então, ali do poliestireno, do capinho descartável, tem aquele odor que é bastante parecido, mas normalmente os poliésteres insaturados eles têm um odor mais forte, eles têm um odor mais até um pouco mais irritante. A chama ela é amarela com uma base azul também, um foguinho normal. Ela incendeia e ela forma bastante fuligem, tá? Tem uma quantidade ali de fuligem bastante perceptível. Próximo termofixo que nós vamos falar é a resina fenolformaldeído. Tem um cheiro bastante característico do fenolformaldeído, tanto o fenol quanto o formaldeído já são componentes, são substâncias que têm um odor bastante irritante, bastante característico. Os dois juntos vai ter um odor também que é bastante característico, tá? Embora a fumaça tenha pH neutro, este odor ele é bem incomodante, vamos dizer assim. A chama ela é amarela e ela é autoextinguível e ele não pega fogo muito fácil, mas carboniza, tá? Os termofixos, tanto poliéster insaturado, fenolformaldeído, quanto as próximas, muitas vezes eles são usados em compostos, em processamentos BMC, SMC e usa muita fibra de vidro ou muita carga mineral. Então essas cargas, essas fibras, elas podem mascarar ou alterar tanto o odor, o pH da fumaça e a cor da chama e outras características que a gente está falando aqui. Então sempre lembrando que essas características elas são referentes aos materiais puros, tudo bem? Cargas e outros componentes vão alterar
com certeza essas características. Próximo termo fixo que nós vamos citar aqui é a melanina formaldeído. Tá? O pH da fumaça dessa resina, assim como a próxima que eu vou falar, ela tem um pH que é alcalino. Então nós estamos falando aqui muito de pH neutro da fumaça e pH ácido. Tá? Então nesses casos, tanto que o pH é ácido quanto como o pH é alcalino, vamos ficar atentos porque são poucos materiais que têm esta característica, então já pode te dar ali um indicativo de qual material que nós estamos falando, qual materiais que nós estamos lidando. A melanina formaldeído, ela tem um amarelo pálido e uma pontinha, às vezes um azulzinho, às vezes esverdeado. Então já é uma chama que ela é um pouquinho diferente também. Ele é autoextinguível e também tem uma ignição que é bastante difícil, tudo bem? O cheiro deste material, ele é também de formaldeído e ele é também, lembra um cheirinho de peixe ali, sabe aquele cheirinho agradável ali que tem, de peixaria? Tem um fundinho ali que vai lembrar este cheiro, tá? Então colocou fogo ali, lembrou de um peixe, há uma chance de ser melanina formaldeído ou próximo composto que a gente vai falar que também tem um cheiro com essa característica de peixe, que é a resina ureia formaldeído. Tá? É um termo fixo, também vai ter uma fumaça com pH alcalino, tem esse cheirinho de peixe, vai ter também a chama amarelo mais pálido com uma ponta verde, um pouquinho azul, é autoextinguível e tem uma ignição que ela é muito difícil, então preste atenção. Tanto a melanina formaldeído e a ureia formaldeído, elas têm a mesma característica, são termofixos, o pH da fumaça é alcalino, um cheirinho de peixe, chama amarelo pálido com a pontinha azul, verde ou esverdeada, é autoextinguível e tem uma ignição muito difícil. Então essas características você vai ficar entre esses dois materiais e nesse caso você vai precisar sim ter uma técnica de caracterização mais apurada, um FTIR, uma análise química, partir ali já para química analítica, tudo bem? Por último, o termo fixo é a resina epóxi. Então é um termo fixo, a fumaça também tem pH neutro, tem um cheiro acre, azedo, já bem característico também. Aquela massinha epóxi lá que deve ter na sua casa para você consertar as coisas, é um exemplo ali que você pode sentir um pouco dessa características que eu estou falando. A chama ela é amarela, ela incendeia e ela forma fuligem. Tudo bem? Terminando os exemplos ali dos materiais dessas queimas, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elastômeros, algumas borrachas, tá? Primeira borracha, a borracha natural, é o policisopreno, tá? Ele é um elastômero, a pH da fumaça, ela também é neutra, tem o mesmo cheirinho ali da resina epóxi de acre, é um cheiro bem característico de borracha natural ali, né? A borracha pneu queimado, sabe? É algo naquele sentido. A chama, ela é amarela. A chama, quando você coloca fogo no material, ele incendeia muito fácil, forma bastante fumaça preta, bastante fuligem e tem uma densidade muito próximo de 1. Cuidado quando for analisar as borrachas, porque muitas borrachas têm bastante neuro de fumo e algumas borrachas têm carga mineral, então pode mudar um pouquinho, principalmente essa questão da densidade, tá? E algumas borrachas que a gente vai falar aqui, por estarem na composição do pneu, vão lembrar esse cheiro de pneu queimado, tudo bem? Um pneu queimado vai ser mais azedo, outro vai ser mais amargo, e aí tem essa diferença ali que você vai ter entre alguns elastômeros. O próximo elastômero que nós vamos comentar vai ser o SBR, tá? Estireno butileno, butadieno, né? É um elastômero, o pH da fumaça também é neutro, por conta do estireno ele vai puxar
aquele cheiro de pneu queimado mais puxado para o estireno. A chama ela é amarela, é um material que ele incendeia quando está pegando fogo e também tem uma densidade menor que 1, tá? Algumas borrachas, principalmente por serem muito amorfas, elas tendem a ter a densidade próximo de 1 para baixo, tá? E forma muita fuligem ali, como boa parte das borrachas. Policloropreno, que é o CR, a CR, é um elastômero. Por conta do cloro, vai ter uma fumaça ácida. Ela tem um cheiro muito parecido à borracha natural. Cuidado com a fumaça, porque nós estamos falando de uma borracha ácida, cloro, ácido clorídrico. A chama ela é amarela e o cloro ele vai dar uma característica ele vai liberar uma coloração verde na chama, que normalmente fica mais nas bordas ali, né, na lateral ali, no contorno da sua chama. É uma chama autoextinguível e assim você taca fogo tem uma ignição imediata, além da formação de fuligem. Borracha nitrílica, ela é um elastômero também. O pH da fumaça é neutro. O cheiro do pneu queimado ali, ele vai ser um cheiro de pneu queimado doce. Então ele vai ter esse cheiro mais adocicado quando nós estamos falando da borracha nitrílica. A chama ela forma amarela, é um material que ele incendeia também e tem a densidade menor que 1, tem um pouco de fuligem e contém nitrogênio por conta da borracha nitrílica, o NBR, ter esse grupamento de nitrogênio, tudo bem? É o mesmo muito parecido ali com a acrilonitrila que a gente comentou, né? Algumas características por conta do nitrogênio. Borracha EPR é um elastômero também. A chama, quando em fogo ali, a fumaça, ela tem um pH neutro. O EPR, como tem essa base ali poliolefínica, etileno, ele tem um odor de borracha queimada como se fosse uma borracha feita de vela. Então tem aquele cheiro de vela queimando, bastante característicos da poliolefinas. A chama ela é amarela com base azul, é um material que ele incendeia também, tem a densidade menor que 1 e forma fuligem, mas não tanto quanto as outras borrachas, é um pouquinho menos, tá? Poliuretano. O poliuretano ele é um material que ele é bastante complicado ali, ele pode ser termoplástico, pode ser termofixo, pode ser uma espuma, pode ser inúmeras apresentações ali, né? Inúmeras possibilidades de características desse material. No geral, esse material ele tem uma fumaça que o pH é neutro, tem esse cheiro acre. A chama ela é amarela com a base azul também e o material ele incendeia muito fácil. A única questão que eu gostaria aqui de deixar com relação aos poliuretanos é que o poliuretano ele tem uma variedade muito grande, tá? Então tem os elastômeros, tem os termofixos, mas alguns termoplásticos que são os TPUs, por exemplo, os TPUs eles podem ser feitos de poliéter, poliéster, poliamida e caprolactona. Tem algumas composições que você consegue combinar no seu poliuretano, né, com esses grupamentos amida, éster, éter, caprolactona, tem os carbonatados, assim, tem uma variedade muito grande de coisas que você consegue colocar ali no meio, de grupos funcionais orgânicos. Então os cheiros ali às vezes eles podem ter uma característica um pouco diferente por conta dessas composições, tá? Então aqui foi mais ou menos uma ideia geral para te ajudar a ter um norte de qual material tem uma possibilidade de você estar trabalhando. O vídeo de hoje era só, fechamos essa parte ali geral de caracterização com relação ao teste de queima ali, colocar um fogo num pedacinho bem pequeno, sempre bem pequeno de polímero e ver a cor da chama, ver o cheiro da fumaça, o pH da fumaça,
coloca na água, vê se ele boia, se ele afunda, se ele fica mais para fora, se ele fica no meio da água, e você consegue ter um direcionamento de qual material você está falando. De maneira muito aproximada, não é uma maneira analítica, mas pode te dar uma ideia de maneira muito simples e muito rápida, e praticamente de custo zero, para você começar a identificar um material ali em algumas situações do dia a dia. Por hoje é só. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa um joinha, compartilha, comenta, se inscreva no canal, ative as notificações e também me procura no LinkedIn, Alan Bonel, que tem bastante conteúdo postado por lá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.